que se o Major Azevedo estava aceitando dentro da penal o tráfico de droga, é porque ele era mandado por uma ordem superior. Essa ordem superior deveria ser Ildebrando Pascoal. Isso consta no ato do meu depoimento, que eu ainda disse, se o Major Azevedo acoita esse tipo de coisas dentro da penal, é porque ele teve ordem superior. Mas isso é lógico que não vai ter ordem para deixar entrar droga, cachaça, maconha, para que crie meninas de menores dormissem trancadas com preso dentro de cela, dentro da penal, assassinatos, estocadas, torturas. Eu sei que isso não foi ordem. O Major Azevedo faz parte do pessoal Alex, tá? Em que ia lá dentro da penal a qualquer hora, arrancava qualquer preso, matava, batia, espancava, tá? E até mesmo usava as meninas da família, tá? Praticavam sexo com as meninas da família, com as mulheres da família, correto? E o preso não poderia denunciar nada, porque senão ele morria dentro da penal. E depois sabe como era chamado? Rivalidades entre presos. O senhor já abordou então pedofilia, crime de pedofilia, crime de tortura, insubordinação, incitação ao crime organizado, incitação ao narcotráfico, vem aí por tabela crime de omissão, prevaricação das autoridades. Por falar nisso, por falar em policiais transando com mulheres de preso, com filhas de preso, posso dar até um exemplo. Acho que a TV Gazeta deve ter esse um arquivo. Quando eu estava preso na época, eu conheci uma traficante com o nome de Nalu, que fazia parte do pessoal do Mar Rosa, que se encontrava presa lá dentro, em que ela foi amante foi amante de coronel, foi amante de major, foi amante de capitão, tudo lá dentro da penal. E depois foi do Trajano, o cabo Trajano, que existe até essa filmagem na Gazeta, que eu briguei com o cabo Trajano na mão, porque na época ele estava me acusando que eu estava tentando conquistar essa presidiária, que era a namorada dele. Ele me agrediu em pleno dia dos presos, onde que a penal estava cheia de gente de fora, tá? Em que eu tive que me autodefender e depois fui pego por quase 22, 23 policiais e sendo levada de volta a ficar trancado na cela. A minha sorte é que o coronel Jordão, sabendo e visto de fato, e também porque que a imprensa estava lá, eu não apanhei, não fui molestado, porque a imprensa tinha filmado tudo. Se no outro dia eu aparecesse quebrado ou machucado, o pessoal ia dizer que eu tinha apanhado porque eu tinha batido num policial militar. Realmente o senhor tem muitos fatos esclarecedores de épocas passadas, de épocas atuais. O senhor realmente é um arquivo vivo por ter convivido com essa realidade. Nessa riqueza de informações e de detalhes que o senhor está nos trazendo, por exemplo, o senhor tem conhecimento de alguém da Polícia Civil, delegados, policiais, investigadores? Olha, na época da Polícia Civil, nós tivemos um caso muito engraçado. Um dos maiores traficantes, que eu agora não lembro o nome dele, mas acho que se a senhora sair pesquisando aí na imprensa, vai aparecer um fato, na época em que a Polícia Civil dirigiu o presídio, tá? Dr. Francisco de Oliveira Conde, que hoje a gente temos vários presídios, que antigamente só tinha as delegacias, né? E o Dr. de Oliveira Conde. No prédio, chamado Prédio dos Corrós, naquela época que existia o Prédio dos Corrós, que era dado só para presos que recém chegavam, como triagem, ficaria ali e depois passaria para outros prédios. Mas isso era só no papel, tá? Foi colocado dentro de uma cela um dos presos mais procurados. O Cabo João, chamado um policial civil, tá? Chamado de Cabo João naquela época. Parece que naquela época foi negociado uma proposta de $20 mil e o rapaz desapareceu da cela sem que tivesse um buraco no chão, sem que tivesse um buraco na grade
e sem que o cadeado fosse quebrado. Olha, se existia um verdadeiro mágico, foi esse preso, que ele conseguiu fugir da penal sem deixar vestígio de nenhuma destruição no prédio e nem por onde ele saiu. Tá? Então, quer dizer, corrupção dentro da penal, muito. Até hoje tem, porque até hoje se fuma droga dentro da penal. Eu quero ver o diretor que vem aqui me pedir provas, que hoje na penal não entra drogas, que na penal não entra de menores visitando. Por quê? Existe um monte de presos que pagam aos policiais para deixar entrar aquelas garotinhas bonitinhas, tá, para eles poderem manter a moral de malandro e poder manter a sua vida sexual ativa. Hoje, a corrupção ainda está dentro, tá, mesmo que o Jorge Viana diz que o Jorge Viana, como governador do estado, em que o Fernando Melo vem dizer que a criminalidade dentro do estado do Acre diminuiu, não. Ela está disfarçada pela oportunidade política. Mais nada do que isso. Porque hoje não vem à tona os crimes que vinham à tona antigamente. Hoje, a imprensa está vendida para o governo do estado. Ela não pode falar nada e não pode publicar nada em que venha ferir a imagem do governador do estado. Senhor Opoc, o senhor não teme pela sua vida? Porque quando o senhor me procurou, o senhor temia pela sua vida e eu lhe relatei, inclusive estão aqui as provas, né, de um inquérito que está apurando a segunda tentativa de assassinato de Delbrando Pascoal. Então eu lhe pergunto, eu já lhe apresentei outras denúncias que eu recebo de familiares de preso. Um preso já morreu dentro do presídio de segurança máxima do estado e a imprensa quase nada pôde dizer sobre isso. Eu espero que eu consiga levar esses fatos ao Brasil, ao país, para que venham em nosso socorro, que as famílias acreanas me buscam muito, precisando que eu faça esse tipo de trabalho. E quando o senhor me procurou, o senhor temia pela sua vida, o senhor se dirigiu à Ordem dos Advogados, me narrando a sua necessidade de sair do Acre de imediato. E eu lhe pergunto, diante de tudo isso que o senhor está falando, até porque o senhor está falando de pessoas que já estiveram com o senhor, que estiveram com o senhor permanentemente, autoridades de todos os poderes e instituições. O senhor não teme pela sua vida e nem da sua família? Olha, se eu não falar, eu posso morrer. Se eu falar, eu posso morrer. Então, quer dizer, não tem como temer. Hoje, se me matarem, eu falei a verdade. Tá? Então, eu acho que isso é muito importante, porque, olha bem, arquivos não dura para sempre. Até arquivos de prefeituras, de bibliotecas, se colocam fogo um dia para poder queimá-lo. Tá? É preferível morrer um artigo deixando alguma coisa do que pode revelar ou que pode ajudar algumas pessoas, tá? Do que morrer com a boca calada, tá? E não ter podido se defender, tá? E ter morrido aí como um traficante, como um marginal, como uma coisa qualquer. Então, hoje, é preferível você deixar esse material guardado, para que quando venha me acontecer alguma coisa, alguém saiba por que eu morri. Para não dizer que eu morri porque eu estava carregando 1 quilo de maconha, porque eu estava armado e resisti à prisão, ou qualquer outra coisa parecida. Então, é preferível deixar esses fatos registrados, para que um dia venha acontecer. Eu já não tenho documento como a justiça tinha me prometido. Tá? Eu já sou um João Ninguém. Se eu morro ali hoje ou depois, todo mundo dizer, não, ele tentou assaltar alguém aqui e nós crivamos ele de bala. E quanto na verdade seria uma queima de arquivo. Então é bom deixar isso gravado, bom deixar isso registrado, porque se alguém disser que algum dia eu morri, tá? Eu não morri porque eu roubei ou porque estava usando drogas, tá? Não, simplesmente porque eu sabia demais. Isso é muito importante para mim. Senhor Opoc, eu já achei profundamente esclarecedoras as suas declarações. Nós temos um fato recente que esse tipo de meu trabalho, em razão das informações que o senhor me trouxe, que são informações na forma de denúncia, e eu não serei jamais omissa. Eu não saio do meu lugar para procurar ninguém para denunciar. Mas a partir do momento que eu recebo, da profissão que eu tenho a obrigação de levar esses fatos em frente. Eu vou procurar o ministro Nilmário Miranda para dar conhecimento do material que o senhor está me apresentando, que é da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, vou levar ao Ministério da Justiça, vou levar à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério Público Estadual, à imprensa nacional, porque eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. O senhor se sente, por um acaso, discriminado por ser negro? Bom, por essa razão sim, também sinto, mas antes de
de responder a pergunta da senhora, eu gostaria apenas de deixar uma coisa bem clara. A senhora disse que vai levar isso para os ministérios em Brasília. Acho bom a senhora tentar conseguir também meios em que lhe garanta a sua vida, porque na época em que o ministro da Justiça veio aqui, em que o pavilhão dos Corróios estavam todos quebrados, todos destroçados, tá entendendo? Em que os presos estavam lutando pelos seus direitos, em que é onde a gente dizia que teve aquele rapaz que foi por H Neto atingido no olho, teve o olho furado. O ministro da Justiça naquela época disse que preso não tem direito a nada. E o rapaz estava com o olho furado por a negligência de um policial ter dado um tiro dentro do pavilhão. Isso eu não estou dizendo porque eu ouvi, não. Eu estava lá dentro. Eu escutei quando o ministro simplesmente disse que o preso, o direito dele é nenhum. Será que nós também não vamos estar lidando agora, na era PT, tá, de pessoas em que faz apenas, estão apenas querendo levar, tá, monotologia ao público, dizendo que tudo está bem e eles não estão nem aí para essas pessoas, assim como o problema da faculdade para negros, assim como a abertura de negros, não é só porque a sigla PT, tá, que estão falando isso e que na prática a gente não vê nada disso sendo praticado, que hoje o negro ainda continua sendo marginalizado, aonde que a Globo hoje parece que está sendo paga para colocar alguns negros em cargos importantes em algumas novelas, aonde que o negro, na verdade, no seu dia a dia, ele não consegue ter um bom espaço no mercado de trabalho. Não é porque ele não estuda, não. Existem negros que têm condições de pagar os seus estudos, existem negros formados como eu, que falo 21 idiomas, sou formado pela Real Academia de Letras da Inglaterra, sou formado em letras neolatinas e letras germânicas, tá? Em que, mesmo estando no Brasil ilegal, eu nunca tive a chance de trabalhar nem como tradutor de cachorro. Senhor Opoki, o senhor gostaria de fazer mais alguma declaração? Olha, eu acho que a gente ainda nem começamos a trabalhar bastante, como a gente estava falando a respeito do Esquadrão da Morte, nós já chegamos, mas aí nós temos também que passar para a parte do narcotráfico, onde que nós temos delegados envolvidos no narcotráfico, que disseram que o grande chefe do narcotráfico no estado do Rio Branco, tá, era o Ildebrando Pascoal. Aí eu faço apenas uma pergunta, não só para a senhora, como também para quem ouvir mais tarde essas fitas. Tá, se o narcotráfico acabou, por que na praça, em frente à Biblioteca Pública Estadual, se reúne grupo de mais de 10, 15, 16 pessoas fumando maconha, fumando crack, tá? E a polícia nem chega ali na hora de 2 horas, 3 horas, 4 horas da tarde, até 11 horas da noite, e não chega um policial ali e não deu um flagrante, porque é impossível não conseguir flagrar em meio de 12 pessoas, uma pessoa com uma baganda ou com isso ou com aquilo de droga para levar, porque são filhos de papai, são filhos de pessoas importantes da cidade, em que passa a tarde fumando em qualquer lugar da cidade, não importa com quem passa na praça, se seja policial federal, se seja promotor, se seja juiz, eles ficam ali numa boa fumando a droga. Aí eu pergunto, não foi só o Alex, não foi só o Major Azevedo, não foi só o Ildebrando Pascoal, não foi só aquele pessoal da Civil que está envolvido no narcotráfico, em que comandava o tráfico. Se eles comandavam o tráfico, a pergunta é a seguinte: quem é que está comandando o tráfico de Rio Branco hoje? Que até agora, ninguém citou o nome dos bois. Até agora o tráfico está mais aberto. Ele não está violento, tá? Mas ele está aberto. Todo mundo fuma e ninguém fala nada. As prisões por droga é pouquíssima. É só quando a polícia tem marcação com alguém, aí ele vai lá e prende o cara com 5, 6 trouxinhas. O Acre já teve prisões de 20 quilos, 18 quilos de droga, e hoje você não vê essa prisão. Será que parou? O Acre deixou de ser o corredor do narcotráfico? Porque eu tenho ciência de pessoas que estão tirando mais de 60 quilos de droga aqui, mandando para São Paulo.
Eu tenho ciência disso. Agora? E é um traficante que negociava com o Major Azevedo, que era o Breu, que hoje é um dos grandes traficantes, certo? De Rio Branco, e que importa hoje, está importando essa droga para São Paulo, e que vai para a Espanha, e que vai para a Itália, e que vai para Nairobi, e que vai para vários outros lugares do mundo. E ninguém mais pega esses traficantes. Por quê? Será que a polícia, o governo do Estado, a Secretaria de Segurança do Estado também está em convicção com isso? Porque eu já falei a respeito disso com várias pessoas da Secretaria de Segurança e nunca tomaram nenhum jeito, tá? Então, olha bem, todo o tráfico hoje está na cara de qualquer um. O pessoal passa droga em qualquer lugar. Em qualquer esquina que você encontrar 2 ou 3 caras parados, certo? Ele pergunta para você, e aí, vai uma? Certo? E será que a polícia não vê esses caras? Será que eles estão ali parados a noite inteira conversando? Tá? E a polícia não faz um abate? Então aí ontem tivemos mais de 70 carros da polícia espalhados na cidade inteira, tentando mostrar que a polícia civil pode ser substituída pela polícia militar. Nós sabemos que é uma estratégia da PM colocar todos aqueles carros novos ontem, durante que a polícia civil está de greve, para mostrar que a polícia civil pode ser dispensada. Agora, quantas pessoas dessas são, certo, conciliada ali com o tráfico, porque não houve nenhuma prisão por droga na noite de ontem até hoje. Pelo menos até agora não foi comentado nos jornais. Senhor Opoc, eu gostaria de me ater um pouco à sua família. O senhor gostaria de fazer algum pedido, uma recomendação pela preservação da sua família? Porque depois desse nosso diálogo é impossível que o senhor permaneça no Acre. Olha, eu já fiz até um pedido à Procuradoria-Geral da República. O senhor procurou as autoridades atuais do Acre para pedir pela preservação da vida sua e da sua família? Eu já, conforme a senhora tem em mão, tá, de um pedido de reinclusão ao Provita Acre, tá, que até agora não me foi dado. O senhor não teve o mesmo tratamento 5 estrelas da época, não? Não, tanto é que até agora estão querendo saber se é motivo de urgência me mandar por Provita Acre ou não. Se não tiver, eu vou ter que esperar até 30 de março, em que se reúna o conselho, para que o conselho julgue se eu posso entrar de volta ou não. Mas com esse material de agora, eu tenho certeza que o Provita Acre não vai aceitar, porque um dos seus conselheiros, que é o Dr. Fernando Mello, ele é o presidente. Tá? Ele é o presidente, tá? E ele está sendo acusado nessa fita, tá? Por negligência e por participação de indução, correto? E que duvido que ele vá me apoiar para que reingresse ao Provita Acre. Eu acho que está arriscado até ele mandar algum desses policiais jogarem um flagrante na minha casa, tá? E tentar me botar, eu e minha mulher, na cadeia. Porque meus filhos ele não tem como colocar na cadeia porque são menores. Seus filhos estudam? Meus filhos estudam. E eu não vou nem dizer aonde estudam, mas eles correm grande risco por onde eles estudam. Certo? Estudam em escolas públicas, estaduais, e correm grande risco. Porque o nome deles são fáceis de ser identificados em qualquer lista de chamada. Eu lhe deixo à vontade para que o senhor discorra sobre qualquer mais assunto que o senhor acha que seja esclarecedor, porque, como já fique claro, eu não morava no Acre à época de todos esses fatos, então eu não tenho uma coordenação dos assuntos. O senhor fique à vontade para dizer tudo mais que queira esclarecer. O que eu acho engraçado é que antigamente, quando eu era testemunha e estava envolvido com o pessoal da Procuradoria-Geral da República e com a Secretaria de Segurança do Estado, tá? Nós tínhamos sempre um apoio do jornal, dos jornais daqui, da cidade de Rio Branco, que nos apoiavam em qualquer coisa que nós tínhamos que dizer, em que estavam nos apoiando quando a gente estava pedindo a segurança para as testemunhas. Tudo isso foi de acordo. Hoje, nós estamos com risco de vida, não só aquelas pessoas, não só eu, como todas aquelas pessoas em que depois, contra o Esquadrão da Morte, contra os narcotraficantes,